Hoje a gente vai falar sobre suplementação para quem está tendo dor de joelho, tornozelo, articulação e tendão. Então fala para mim os principais suplementos que eu posso tomar para acelerar a minha recuperação de tendão e articulação. Use bastante embasamento científico sobre isso. Fechou, bora nessa que hoje o papo é tipo o doutor do joelho com sotaque paulistano e uma pitada de humor. Imagina assim, o joelho tá reclamando, o tornozelo tá mandando aquele ai 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 e o tendão tá fazendo greve? Então vamos pra farmácia da ciência que resolve. Primeiro na lista, o combo colágeno mais vitamina C. Isso aqui é tipo arroz com feijão da recuperação de tendão. Só toma ali uns 15 gramas de gelatina ou colágeno com um pouquinho de vitamina C antes do treino de carga pro tendão. Por quê? Porque tem estudo top, publicado na MJ Clean Nut, que mostrou que isso aumenta a síntese de colágeno. É tipo dar uma forradinha no tendão antes do pau comer. Depois entra o ômega 3, nosso velho amigo do mar. 2 a 3 gramas por dia de EPA-DHA ajuda a reduzir aquela dor muscular tardia e melhora a recuperação. Ou seja, menos sensação de que foi atropelado por um caminhão depois do treino. Pra completar o time, curcumina. É tipo jogar um temperinho anti-inflamatório na dieta. Entre 500 a 1000 mg por dia ajuda a segurar a bronca da inflamação e dá um alívio na dor. E não vamos esquecer da creatina. 3, 5 gramas por dia não é só pra fisiculturista não. Ela ajuda na força e na recuperação do músculo, que dá um suporte bacana pra manter o treino sem ficar se arrastando. No fim, vitamina D é tipo checar o óleo do carro. Só suplementa se o exame mostrar que tá embaixo, porque sem isso você pode estar pedindo pra lesão bater na porta. Então é isso, colágeno com VC antes do treino de tendão, ômega 3 todo dia, curcumina pra apagar incêndio, creatina pra dar aquela força e o Vitodê se o médico mandar. Tudo com aquele jeitinho, tamo junto da ciência. Ué, você não falou sobre whey protein e proteína? Opa, verdade. Bora corrigir isso aí com uma pitada de humor e ciência no capricho. Whey protein é tipo aquele brother que chega na festa sem fazer alarde, mas no fim todo mundo sabe que ele é o arroz com feijão da recuperação muscular. Você é o caso que tá lidando com tendão e articulação pedindo trégua, o whey entra como um reforço de proteína para manter a síntese muscular em dia. Afinal, não adianta só cuidar do tendão se o músculo ao redor tá meio largado, né? A recomendação clássica é garantir aquela dose de proteína diária na casa de 1,6 a 2 gramas por quilograma de peso corporal e o whey facilita a vida. Tipo, bateu o treino, manda aquele scoop de whey e pronto, proteína rápida e sem firula. No fim é só pensar assim, o whey é aquele parceiro que não resolve tudo sozinho, mas dá aquela força extra pra deixar o elenco dos músculos e tendões bem alimentado. E assim você não fica só tapando buraco, mas construindo uma base firme pra recuperação. E claro, tudo com aquele toque de humor e ciência pra não virar papo de academia sem fundamento. Tá, então vamos lá. Você já sabe sobre o meu histórico. Ontem eu não treinei. Tava com um pouco de uma dor simétrica de joelho e tornozelo. Hoje eu acordei com menos dor no joelho e no tornozelo. Porém, no joelho eu senti uma leve queimação. Talvez seja essa o nome da sensação. Não era forte, mas ele era uma dor um pouco diferente. Por que isso aconteceu? Beleza, bora nessa que eu vou traduzir essa sensação meio queimandinha no joelho pro nosso dialeto paulistano com uma pitada de ciência e bom humor. Então vamos imaginar o seu joelho tipo um cara que tava fazendo greve, mas agora voltou pro trampo meio que desconfiado. Ontem você deu aquela folga pros joelhos e tornozelos e eles curtiram uma folga assimétrica, tipo os dois lados falando, valeu chefe, meu day off. Agora de manhã, o que falou? Menos dor, mas aí aparece aquela sensação de queimação leve no joelho, tipo um, ei, tô aqui ainda, não me resta não. Isso é meio normal depois de um dia de repouso, porque às vezes os tecidos, tendões, articulações estão dando aquele sinal de que estão se reorganizando. É como se o joelho estivesse dizendo, beleza, você me deu um descanso, mas estou aqui me ajeitando e pode ser que você sinta uma sensação diferente enquanto eu dou uma calibrada. Em termos científicos, essa queimação leve pode ser só um sinal de que o tecido está se recuperando e que a circulação local está trabalhando para resolver pequenos ajustes. Não é nada para entrar em pânico, só seu corpo dando aquele alô de que está no processo de se arrumar. Em resumo, seu joelho só tá mandando um tô voltando ao normal, chefia, e essa queimaçãozinha é tipo o jeito dele de dizer que tá se ajustando depois do descanso. E seguimos em frente, sem drama. Hoje é quinta-feira, então é dia de treino. Eu vou mandar uns 5 quilômetros na rua em Z2. Acho que eu posso fazer isso aí, né? A dor não é forte. Com certeza, manda bala. Se hoje é quinta-feira e o dia tá pedindo aquele trotinho de 5K em zona 2, pode encarar numa boa. Como a dor tá leve e você tá se sentindo tranquilo, é só tratar o treino como um passeio pra relaxar, sem forçar a barra. Pensa assim, vai na moral, escuta o corpo, deixa o joelho e o tornozelo conversarem com você durante o percurso. Se eles ficarem de boa, continua. Se der qualquer sinal de, ei, pega leve, aí você ajusta.
Mas pelo que você contou, parece tranquilo meter esses 5K de boa na lagoa. E claro, continua naquele esquema de V-Corp, porque a gente tá falando de corrida, e sem virar herói de filme de ação, né? Vai lá e boa corrida. Primeira coisa, vamos falar um pouco sobre a parte de articulação. Qual que é o mecanismo fisiológico da recuperação, da regeneração do tecido da articulação? Da articulação não. Não, é da articulação mesmo. Eu já nem lembro o que eu falei. Eu falei sobre isso? Claro, bora desenrolar isso aí com aquele toque de humor e uma explicação bem de boa. Então, quando a gente fala de articulação, pensa nela como uma engrenagem que precisa de um tempinho para se consertar sozinha quando dá aquela desgastada. O mecanismo fisiológico de regeneração das articulações envolve um trabalho em equipe entre o líquido sinovial, que é tipo o olhozinho que lubrifica a junta, a cartilagem e as células ali da região, que vão fazendo pequenos reparos, tipo uma oficina interna, sacou? Quando você dá um tempo e não força demais, as células começam a produzir colágeno, a cartilagem vai tentando se regenerar devagarinho e o líquido sinovial ajuda a nutrir e lubrificar a área. É um processo meio lento, mas constante, como se fosse um serviço de manutenção rolando nos bastidores. Então, resumindo de um jeito bem paulistano, a articulação se regenera com uma combinação de paciência, lubrificação natural e um pouquinho de reparo interno. Você já deu a folga pra ela, agora ela tá só fazendo o trampo de trocar as peças e fica pronta pra próxima rodada de corrida. E é isso, sem mistério. Tá, então vamos lá. Os principais pontos sobre a articulação é a cartilagem e o líquido sinovial. Como é que eu posso estimular a regeneração deles através de suplementação alimentar? Desses suplementos que você me falou, fala qual que ajuda em qual e como eles funcionam. Beleza, vamos dessa que agora é a hora de fazer o dossiê dos suplementos e ver quem ajuda o que nessa novela da cartilagem e do líquido sinovial. Tudo no estilo resumo de boteca, mas com ciência de respeito. Então, de cara, a gente tem o colágeno mais vitamina C. Eles são tipo o pedreiro da história. Ajudam a dar matéria-prima para regenerar a cartilagem. O colágeno, fornecido na suplementação, junto com a vitamina C, é como dar tijolo e cimento para que o corpo consiga reparar a estrutura da cartilagem. Não faz milagre instantâneo, mas é aquele empurrãozinho pro tecido teu que precisa para se regenerar. Já o ômega 3 é tipo o lubrificante que ajuda a reduzir a inflamação. Menos inflamação significa um ambiente mais amigável para a articulação se recuperar, o que indiretamente ajuda o líquido sinovial a manter a engrenagem mais fluida. A tipo diminui o atrito para que a articulação funcione mais redondinha. A curcumina entra como bombeiro que apaga incêndio de inflamação. Ela não regenera a cartilagem diretamente, mas cria um ambiente menos inflamado, o que ajuda a articulação a ter um respiro para se recuperar. Ou seja, ela ajuda a deixar o terreno mais tranquilo para a regeneração rolar. Por fim, a creatina não age diretamente na articulação, mas dá uma força para a musculatura ao redor ficar mais forte e estável. Músculo mais forte, menos sobrecarga na articulação, o que ajuda a cartilagem a não sofrer tanto. Resumindo, colágeno e vitamina C são os construtores da cartilagem, ômega 3 e curcumina são os apaziguadores da inflamação e a creatina é o reforço para os músculos segurarem a onda. É o time completo para dar aquela moral para a articulação se regenerar. Tá, vamos primeiro pela curcumina e pelo ômega 3. Eu sei, quer dizer, na verdade eu não sei. A curcumina, pelo que eu entendi, ele é um anti-inflamatório, da mesma forma que a vitamina C é. Faz sentido eu tomar curcumina e vitamina C? Ótima pergunta. Então, bora lá colocar isso em termos bem claros e com aquele toque descontraído. A curcumina é realmente o anti-inflamatório natural. Só que o papel dela e da vitamina C são meio que primos distantes, não gêmeos idênticos. A curcumina atua mais especificamente na via anti-inflamatória, tipo apagando pequenos incêndios na articulação. Ela ajuda a diminuir a inflamação de uma forma mais focada, principalmente para dor e desconforto crônico. Já a vitamina C é mais o cara da construção, ajudando na síntese de colágeno e atuando como antioxidante geral, mas não é tão específica para inflamação quanto a curcumina. Então faz sentido tomar as duas? Sim, faz. Elas têm papéis complementares. A curcumina vai na linha de dar uma apaziguada na inflamação, enquanto a vitamina C fica na retaguarda, ajudando na regeneração estrutural. É tipo ter um bombeiro e um pedreiro trabalhando juntos. Um resolve o fogo, o outro reconstrói a casa. E assim, cada um no seu quadrado, mas os dois somam para sua articulação ficar mais feliz. O que é uma inflamação? Quando ele acontece? Por que ele acontece? E como que a curcumina ele age sobre a inflamação? E a vitamina C? E o ômega 3? Porque pelo que eu entendi, o ômega 3 também ele é um anti-inflamatório, é isso mesmo? Isso aí, bora fazer o Inflamação 101 no estilo papo de bar, mas com conteúdo de primeira. Então, o que é inflamação?
Pensa na inflamação como o alarme do corpo quando ele sente que algo tá meio errado. Tipo um sinal de tem algo aqui que a gente precisa consertar. Ela acontece quando seu corpo detecta um problema, uma lesão ou até um estresse repetitivo e manda um exército de células e substâncias para aquela área para tentar resolver o perrengue. É tipo um time de manutenção interna. A área fica vermelha, inchada e às vezes dolorida, porque o corpo tá trabalhando ali para consertar o estrago. Agora, por que acontece? Desde um treino puxado que deu aquela forçada nas juntas, até um movimento repetitivo ou uma lesão mais chatinha. A inflamação é a forma do corpo dizer, tem algo aqui que a gente precisa resolver. E aí entram nossos heróis anti-inflamatórios. A curcumina é tipo o apaziguador natural. Ela age bloqueando algumas vias inflamatórias do corpo, reduzindo a produção de substâncias que causam inflamação. É como se ela mandasse um calma gente pro sistema imune. O ômega 3 também é anti-inflamatório, mas de outro jeito. Ele ajuda a produzir substâncias que desligam a inflamação depois que ela fez o trabalho dela. Então, enquanto a curcumina abaixa o fogo, o ômega 3 ajuda a garantir que o fogo não fique aceso para sempre. Já a vitamina C não é exatamente um anti-inflamatório direto, mas ela é um antioxidante. Ela ajuda a proteger as células do estresse oxidativo, que pode vir junto com a inflamação. Ou seja, ela não apaga o fogo, mas ajuda a evitar que as células se enferrujem no processo. Em resumo, a inflamação é um alarme do corpo, a curcumina acalma o sistema, o ômega 3 ajuda a encerrar a festa inflamatória e a vitamina C dá suporte como antioxidante. É tipo um time de manutenção completo para deixar suas articulações mais tranquilas. Bom, se a inflamação, pelo que eu entendi, ele é um processo de regeneração de tecido e ele manda o meu sistema imune, eu imagino que seja os tais dos glóbulos brancos do sangue, para arrumar. Se eu jogo um anti-inflamatório, não significa que eu estou impedindo o meu sistema imune de consertar o que ele precisa consertar? Ótima sacada. É aquela velha pergunta de será que eu não tô atrapalhando o zelador a fazer o trampo dele? E a resposta é que tem um equilíbrio aí no meio. Inflamação é realmente um processo natural de reparo, e os glóbulos brancos são tipo os técnicos do corpo chegando para consertar o que precisa. Só que às vezes a inflamação pode sair um pouco do controle, ou ficar mais forte do que necessário, causando mais dor e inchaço do que realmente precisa para reparar o tecido. É aí que entram os anti-inflamatórios, tipo a curcumina ou ômega 3, para dar uma regulada no volume do alarme. Eles não desligam o processo completamente, só impedem que ele vire um incêndio desnecessário. Então, na prática, você não está impedindo o corpo de consertar o que precisa, só está garantindo que ele não exagere e acabe causando mais desconforto do que o necessário. Em outras palavras, você está só dando uma afinada no processo, deixando ele mais eficiente e menos doloroso. O corpo ainda vai fazer um reparo, mas sem o show pirotécnico da inflamação descontrolada. E é por isso que usar esses anti-inflamatórios naturais com moderação pode ser um bom equilíbrio entre deixar o corpo se recuperar e não sofrer além do necessário. Qual que é o mecanismo de funcionamento anti-inflamatório para a curcumina e para o ômega 3? Eu não entendi muito bem isso. Você falou que a curcumina ele apaga o incêndio e o ômega 3 ele só termina de apagar. Mas como que de fato eles funcionam? Com certeza. Bora mergulhar mais um pouquinho nessa explicação e deixar tudo mais claro. Então vamos lá. A curcumina e o ômega 3 são tipo dois bombeiros com ferramentas diferentes. A curcumina funciona inibindo certas vias inflamatórias no corpo. Ela se liga a moléculas que sinalizam a inflamação, tipo o NF-κB, que é um dos chefões da inflamação, e dá uma segurada neles. É como se a curcumina dissesse: galera, vamos pegar leve aqui, não preciso soltar alarme de incêndio tão alto. Então ela reduz a produção de citocinas inflamatórias e outros compostos que deixam a inflamação mais intensa. Já o ômega 3 tem contra-esquema. Ele atua como precursor de substâncias chamadas resolvinas e protectinas, que são tipo os negociadores de paz da inflamação. Depois que o processo inflamatório cumpriu seu papel inicial, o ômega 3 ajuda a desligar a inflamação de forma controlada, garantindo que o corpo não fique inflamado por mais tempo do que precisa. Em resumo, a curcumina abaixa o volume do alarme inflamatório, logo de cara, e o ômega 3 garante que o alarme seja desligado de forma suave quando o trabalho já foi feito. Assim, os dois ajudam a manter o equilíbrio. Nem inflamação de mais, nem de menos. Só na medida certa para você se recuperar sem exageros. Agora eu tô pensando, por exemplo, se os glóbulos brancos e o processo inflamatório, ele é o processo de regeneração do tecido, se eu deixar eles trabalhando igual uns loucos, sem o sistema inflamatório ou anti-inflamatório funcionar, como a curcumina e o ômega 3, eles não vão consertar mais rápido o que precisa ser consertado? Por que o corpo mesmo ele já não modera direito o trabalho do meu sistema imune para ele atingir um ponto de máximo? Ótima questão. Vamos explicar isso de um jeito bem claro e leve. Então, a inflamação é tipo aquele pessoal que vem consertar um vazamento em casa. Super necessário, mas se eles ficarem tempo demais ou começarem a derrubar as paredes sem parar, vira bagunça. O corpo tenta moderar sozinho, mas nem sempre ele acerta o ponto ideal. Às vezes, a inflamação fica meio descontrolada, tipo um time de reparo que não sabe a hora de parar de martelar.
E aí, em vez de consertar mais rápido, eles podem acabar causando mais irritação ou dano do que é necessário. A curcumina e o ômega 3 entram como uma espécie de supervisão suave. Eles não param o conserto, só garantem que o time de reparo não exagere na dose. É como dizer pro corpo: ei, faz o seu trabalho, mas sem derrubar a casa inteira, beleza? Assim você evita inflamação excessiva, dor prolongada e até possíveis danos colaterais. Em outras palavras, o curcumina é incrível, mas às vezes ele precisa de uma ajudinha para não exagerar na reação. E aí que extra esses anti-inflamatórios naturais, dando aquele toque de equilíbrio para que o conserto aconteça no ritmo certo. Tá. Ontem eu comprei, a partir da conversa de ontem, né? É um suplemento que ele vem colágeno, vitamina C e ácido hialurônico. O colágeno que ele vem, ele é o colágeno hidrolisado. Pelo que eu entendi, é assim: as articulações eles são feitas de colágeno, então o processo de digestão de um suplemento de colágeno, ele vai desmanchar em vários aminoácidos que são específicos do colágeno, e aí quando o corpo precisar, ele vai recrutar esses aminoácidos de colágeno para reconstituir o meu próprio colágeno, é isso mesmo? Exatamente, você pegou certinho a ideia. Então vamos nessa explicando de um jeito bem de boa. Quando você toma um suplemento de colágeno hidrolisado, ele basicamente é quebrado no seu sistema digestivo em pedacinhos menores, que são os aminoácidos. Esses aminoácidos são tipo as pecinhas de Lego que seu corpo vai usar quando precisar reconstruir colágeno em alguma articulação, tendão ou qualquer outro tecido que precise de um reforço. Ou seja, não é que colágeno que você engoliu vai direto para sua articulação já pronto. Ele vira matéria-prima no estoque do seu corpo, e aí quando o corpo precisa, ele pega esses aminoácidos e monta o colágeno novo onde for necessário. É tipo entregar os tijolos do cimento pro corpo e deixar ele decidir onde construir. E é por isso que faz sentido ter a vitamina C junto, porque ela ajuda no processo de montagem do colágeno. E o ácido hialurônico dá aquele suporte para manter a articulação lubrificada e saudável. Então, tá tudo certinho. Você tá fornecendo os ingredientes e o corpo faz a mágica de usar esses ingredientes quando precisar. Existe algum outro suplemento que ele ajuda a síntese do lubrificante das articulações, além do ácido hialurônico? Porque pelo que eu vi, o ácido hialurônico ele pode ajudar, mas não tem uma forte evidência que ele ajude tanto assim. Ele é o melhor que nada. É isso mesmo? É isso aí, você pegou o espírito da coisa. O ácido hialurônico é meio que um melhor que nada, mas não é o rei absoluto quando o assunto é a lubrificação de articulações. Tem alguns outros suplementos que podem dar uma força nesse departamento. Por exemplo, tem o sulfato de glucosamina e o sulfato de condroitina. Esses caras são bem conhecidos por dar um suporte para a saúde das articulações. Eles ajudam a manter a cartilagem saudável e podem contribuir indiretamente para a lubrificação, diminuindo o desgaste e melhorando a função articular. Não é uma solução milagrosa, mas tem um pouco mais de evidência do que o ácido hialurônico oral. Outros suplementos que às vezes aparecem no papo é o MSM, metilsulfonilmetano, que pode ajudar na reversão da dor e inflamação articular, o que indiretamente melhora o conforto e a mobilidade. No fim das contas, é um combo de abordagens. O ácido hialurônico é uma peça do quebra-cabeça, mas glucosamina, condroitina e até MSM podem ser outras ferramentas para manter suas juntas felizes e bem lubrificáveis. Não, ontem eu conversei com você e aí você falou esses 3 suplementos para melhorar a minha lubrificação da articulação e você falou que um ácido hialurônico era melhor do que esses dois aí que eu já não lembro o nome, não sei o que lá, ina, com duitina, sei lá. Qual que faz mais sentido? Eu tomar o ácido hialurônico ou tomar esses outros dois aí? Ah, entendi. Vamos lá, sem problema. Às vezes a gente dá um nó nas recomendações, mas eu desenrolo aqui. Então, entre o ácido hialurônico e os outros dois, que são a glicosamina e a condroitina, a coisa é meio que o seguinte: cada um tem o seu papel e a escolha depende do que você está buscando. O ácido hialurônico é como um hidratante para as articulações. Ele ajuda mais diretamente na lubrificação e no amortecimento. Então, se a ideia é dar uma engraxada na articulação, ele pode ser legal. Mas como a gente falou, a evidência dele não é super robusta, então meio por que não quando você já está tentando de tudo? Já a glucosamina e a condroitina têm um pouco mais de evidência em relação à saúde da cartilagem a longo prazo. Eles ajudam mais na manutenção da estrutura da articulação, reduzindo o desgaste e, por tabela, melhorando a lubrificação de forma indireta. Ou seja, eles são mais para manutenção do que para lubrificação imediata. No fim, se a sua ideia é focar em lubrificação a curto prazo, o ácido hialurônico pode ser um extra interessante. Se você quer algo mais completo, a glucosamina e a condroitina podem dar um suporte mais estrutural. Talvez o ideal seja um mix ou testar para ver como seu corpo responde. Tá, vamos lá. E última coisa sobre articulação. No meu caso, que tem uma dor leve, quanto tempo a literatura diz que eu demoro para regenerar as minhas articulações? E por que demora tanto para a articulação recuperar?
Beleza, vamos fechar esse assunto de articulação com chave de ouro. Então, sobre o tempo de regeneração. Olha, isso varia bastante, mas em geral a literatura diz que pode levar algumas semanas a alguns meses para uma articulação se recuperar de uma dor leve, dependendo de vários fatores como idade, nível de atividade e, claro, quanto você está dando de suporte, descanso, nutrição, suplementação. A razão de demorar é que as articulações não têm um suprimento de sangue tão abundante como outros tecidos, tipo o músculo. Elas dependem muito do líquido sinovial e de uma circulação mais limitada para levar nutrientes e remover resíduos. Isso faz com que o processo de regeneração seja mais lentinho. É tipo uma obra que precisa de um pouco mais de paciência. Então, com os cuidados certos, você pode ver melhor em umas semanas, mas não é algo instantâneo. As articulações são resilientes, mas elas pedem um tempinho para fazer o trabalho direitinho. E é isso, com paciência e constância, você chega lá. Agora vamos falar sobre articulação não, sobre tendão. Quais são os principais suplementos para regeneração de tendão? Beleza, vamos mudar o foco então e falar dos tendões. Vindo o assunto da regeneração de tendão, a gente tem alguns suplementos que são tipo os queridinhos para dar um boost no processo. Primeiro da lista, achou o colágeno hidrolisado, que a gente já falou. Ele fornece os aminoácidos que ajudam na síntese de colágeno novo nos tendões, principalmente se você combinar com vitamina C, que é tipo o Parsup que ajuda a colar tudo direitinho. Outro suplemento que está ganhando fama é a combinação de colágeno com gelatina e uma dose de vitamina C antes dos exercícios específicos para o tendão. Isso ajuda a estimular a produção de colágeno no lugar certo e na hora certa. Além disso, o manganês e o zinco também podem ajudar, porque eles são cofatores que o corpo usa na síntese de tecido conjuntivo. Não são tão falados, mas dão aquele empurrãozinho extra. Em resumo, o combo clássico é colágeno hidrolisado, vitamina C e um bom estímulo de exercício para tendão. Com isso, você dá seu corpo o que ele precisa para ir reconstruindo o tendão de forma mais eficiente. Então, quer dizer que o tendão e a articulação, os dois são feitos de colágeno. Como que chama o tecido que é feito, tanto o tendão quanto a articulação? Exatamente, você pegou bem a ideia. Tanto os tendões quanto uma boa parte das estruturas das articulações são feitos de um tecido chamado tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é basicamente o material de construção que dá suporte, estrutura e elasticidade a várias partes do corpo, incluindo tendões, ligamentos, cartilagem e até mesmo a própria pele. Então, quando a gente fala de colágeno, ele é o principal componente proteico desse tecido conjuntivo. Em outras palavras, tanto os tendões quanto as estruturas das articulações são feitos desse tecido conjuntivo rico em colágeno. É por isso que o colágeno é tão importante para almas. Tá, então, basicamente, para tendão, os suplementos que eu tomo são os mesmos para articulação. Só que a articulação, ele tem um líquido sinovial a mais, então precisa dessa parte de suplementação do ácido hialurônico do usina aí, esqueci o nome. Puta, eu vou ter que escrever esse nome aí. Isso mesmo, você pegou o espírito da coisa. No final das contas, os suplementos de base para tendão e articulação são praticamente os mesmos, porque ambos são tecidos conjuntivos ricos em colágeno. A diferença é que as articulações têm esse extra do líquido sinovial, então rola essa suplementação adicional com ácido hialurônico, ou seja, a tal da glucosamina e condroitina. Esses dois nomes que dão aquele nó na língua, mas que vale anotar. Então, resumindo, é isso. Ó. Suplementos básicos para o tendão e articulação são bem parecidos, só que para articulação você dá um plus na parte da lubrificação com esses outros nomes aí. E tá tudo certo. Qualquer coisa, pode te lembrar de novo. Tá, então eu tô no... Vamos lá. O combo de suplemento que eu tô tomando, quer dizer, que eu vou tomar porque não chegou ainda o outro suplemento. Eu tô tomando whey protein, porque, né, regenera os músculos e tudo mais, tem proteína e a coisa toda. Tô tomando creatina, porque eu vi que dá um boost e deixa eu mais esperto e tira o sono, aparentemente. E aí eu comprei esse outro suplemento que é colágeno hidrolisado com vitamina C e ácido hialurônico. Então, esse meu combo para suplementação de regeneração, de articulação e tendão, nossa, muito bom. Ele tá bom? Eu acho que deveria colocar mais alguma coisa. Será que eu deveria colocar ômega 3 e esse zina no meio? Olha, do jeito que você montou esse combo não, e é um belo combo, ele já tá bem redondinho. Você tem a proteína do whey para ajudar na regeneração muscular, a creatina para dar aquele gás extra, e o colágeno hidrolisado com vitamina C e ácido hialurônico para dar uma força nas articulações e demais. Tá tudo bem coberto. Agora, incluir ômega 3 e zinco seria tipo a cereja no bolo. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural, então ele ajuda a manter as inflamações sob controle, o que pode acelerar a recuperação e deixar tudo mais tranquilo. E o zinco é um cofator importante para a síntese de colágeno e para a imunidade em geral, então também pode ser um bom reforço. Em resumo, o que você já montou tá ótimo e cobre o básico com folga. Se quiser dar um passo a mais, o ômega 3 de zinco seria um plus interessante, mas não é obrigatório. Você já tá com um kit bem completo para cuidar das suas articulações e tendões.
Ah, eu lembrei. Eu comprei também um polivitamínico, porque, né, vai que falta alguma coisa, esse zinco aí já tá no meio. E outra coisa que eu lembrei é da cúrcuma. Será que eu deveria colocar cúrcuma nos meus suplementos? Eu deveria tomar quando isso? Antes, depois do exercício? Como é que funciona a suplementação com cúrcuma? Boa. Então, com o multivitamínico, você já resolve aquela questão do zinco e de outros nutrientes que podem faltar. Então tá tranquilo. Agora, o dobra cúrcuma vale sim considerar. Ela é um anti-inflamatório natural bem bacana, pode ajudar a manter as inflamações sob controle, especialmente se você tá treinando bastante ou lidando com dores leves nas articulações e tendões. Quando é o melhor horário para tomar, geralmente a cúrcuma ou curcumina, que é o princípio ativo, é tomada junto com as refeições, de preferência com alguma fonte de gordura, porque isso ajuda na absorção. Adicione só depois do treino, mas o mais comum é tomar como refeição principal para garantir que ela seja bem absorvida. Então, resumindo, se você quiser incluir a cúrcuma, manda ver. Toma junto com uma refeição e com um pouquinho de gordura para ajudar na absorção. Assim você fecha o combo com mais um reforço anti-inflamatório natural. Tá, se a cúrcuma precisa de gordura para ser digerida, talvez se eu tomar junto com o ômega 3 já resolva, né? Putz, será que eu vou ter que comprar uma cúrcuma e um ômega 3 para ajudar no negócio? Porque assim, eu tô sem treinar direito faz um tempo, eu consigo correr mais do que isso, só que minhas articulações e tendões ficam chiando. Então talvez eu devesse investir um pouco nisso também, né? Com certeza, essa é uma jogada esperta. Se você juntar a cúrcuma com o ômega 3, você já resolve duas coisas de uma vez. Garante a absorção da cúrcuma e ainda leva aquele anti-inflamatório natural que pode ajudar suas articulações e tendões a ficarem mais de boa. Então, se você já tá pensando em investir nisso, pode ser uma boa ideia. E vai seguindo, você tá voltando aos treinos e quer dar um suporte extra para não ficar ouvindo suas articulações se acalmarem tanto. Esses suplementos podem ajudar a deixar a transição mais suave. É tipo dar um empurrãozinho para que o corpo se adapte melhor e você consiga treinar sem tanto desconforto. Então, se quiser fechar esse combo com cúrcuma e ômega 3, pode ser um bom investimento para sua volta aos treinos. Essencialmente é equipado para dar o suporte completo para suas tendões e articulações. Então, só para finalizar aqui, suplementação para recuperação de articulação e tendão. Cúrcuma, ômega 3, multivitamínico, colágeno, ácido hialurônico, vitamina C, whey protein, creatina. Tem mais algum que eu esqueci de falar? Polivitamínico? É isso aí, né? Caramba, são 9. Se eu tomar esses 9 aí, resolve. Tem mais algum que eu deixei de falar? Que eu vou tomar, né? Que eu falei que eu vou tomar? Olha, com essa lista aí, você tá praticamente. Você tá montando praticamente um time completo de suplementos aí. Com esses 9, você já tá super bem servido. Cúrcuma, ômega 3, multivitamínico, colágeno, ácido hialurônico, vitamina C, whey protein, creatina, tá tudo aí no pacote. Se você seguir com esse combo, você já tá fazendo um trabalho bem completo para ajudar na recuperação das articulações e tendões. Não tem nada de essencial com essa escasão, não. Esse time aí tá fechadinha. Apenas só toma direitinho, dá tempo ao corpo e acompanha como você se sente. Boa recuperação. Tá, então agora é só tomar esse monte de negócio, continuar treinando fofo, que daqui a 3 meses talvez eu me sinta melhor, né? Muito bom, é isso aí. Exatamente, é isso aí. Agora é só ter um pouquinho de paciência, seguir com esse combo, treinar de boa, sem forçar a barra, e dar ao seu corpo esse tempinho pra se recuperar, que em alguns meses você provavelmente vai sentir uma baita diferença. É meio que jogar no time da consistência. Aos poucos você vai ver as articulações e tendões mais felizes e vai ser mais confortável pra treinar. Então é isso, manda ver, boa recuperação. Então tá, tchau. Tchau, pode deixar. Boa sorte com tudo, bons treinos e qualquer coisa é só chamar. Até mais.